Olá, pessoal. Estamos mais uma vez de volta, retomando o tema inadimplemento das obrigações. Só que agora, nossa preocupação não é mais com as disposições gerais sobre a matéria, e sim com o Instituto da Mora, que é um tema muito importante dentro dessa parte de inadimplemento. Mora. O que significa mora, pessoal? Costumeiramente, tende-se a se associar mora a atraso, como se estar em mora representasse estar em atraso com o débito. Na verdade, o atraso é apenas uma das manifestações da mora. Mas mora é muito mais que isto. Mora não traduz apenas o atraso. Eu diria que mora representa na prática uma imperfeição no cumprimento obrigacional. A obrigação é cumprida, porém de maneira imperfeita. Pagar com atraso é uma maneira imperfeita de cumprir a obrigação. Entretanto, existem outras imperfeições que também poderão caracterizar a mora. E um outro fator que não se pode perder de vista é exatamente a mora do credor. Vejam vocês, parece estranho, parece bizarro você falar que o credor está em mora. Porque mora normalmente é algo que se imputa a quem? A quem deve. Mas o credor também pode ser moroso. O nosso Código Civil ele traz um conceito muito rico, muito abrangente e muito avançado se comparado com de outras legislações. Vejam o que significa a mora nos termos do artigo 394 do Código Civil. Observem aqui comigo. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Atenção! O artigo sinaliza que a mora tanto pode ser do devedor, que não paga, como do credor, que se recusa a receber. Tanto o devedor pode incorrer em mora, como o credor pode ser moroso. O devedor incorre em mora quando não efetua o pagamento, dentro daquelas condições que nós vimos. Já o credor é moroso quando não quer receber o pagamento, naquelas mesmas condições. Ora, quando se fala em mora do devedor, usamos a expressão mora solvendi. Mora solvendi é a mora do devedor. Já a mora do credor é a mora accipiendi. Mora accipiendi traduz a mora do credor. Vamos colocar lá no esquema. Acompanhe comigo. Colocar aqui mora solvendi, que é do devedor, e mora accipiendi, que vai ser a mora do credor. Vejam vocês. Primeiramente, vamos analisar a mora solvendi. Mora solvendi é a mora de quem deve, é a mora do devedor. E de acordo com esse dispositivo, o devedor incorre em mora quando não efetua o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Lá no esquema, mora do devedor que não efetua o pagamento no tempo, lugar
e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Então, por exemplo, o devedor assume um débito. E esse débito consiste em pagar 10 mil reais. O vencimento da dívida se dará no dia 20 de dezembro. Ora, se o devedor pagar essa dívida com atraso, no dia 25, por exemplo, se bem que 25 é Natal, né? Sacanagem. Mas, enfim, se o devedor pagar essa dívida com atraso, ele é moroso. Por quê? Porque ele não efetuou o pagamento no tempo devido. Como também, o devedor é moroso se, por exemplo, ele assume um débito em que o pagamento deve ser entregue na cidade de Recife. Só que ele aparece com o dinheiro em mãos, porém na cidade de São Paulo. Ora, o credor ele não tem domicílio em São Paulo. O credor mora em Recife. Então, se ficou convencionado que o devedor deveria pagar em Recife, caso o devedor venha a efetuar esse pagamento em São Paulo, o devedor também está em mora. Vejam que o problema aqui não foi de impontualidade. Ele chegou com o dinheiro em mãos no vencimento. Agora, ele chegou em um local diferente daquele que foi convencionado. Esse devedor está em mora. Como também, o devedor será moroso na hora em que pagar da forma diferente que foi prevista. Exemplo, encomenda-se uma pizza calabresa e recebe-se uma pizza mussarela. O devedor, no caso a pizzaria, entregou uma pizza diferente daquela que tinha sido solicitada. Ele pode ter até chegado no domicílio da outra parte de um modo bastante tempestivo. Ele pode ter sido muito rápido, extremamente pontual. Agora chegou com uma pizza diferente. Então a obrigação ela foi cumprida de forma diversa daquela que tinha sido ajustada. Estão percebendo? Nas três situações, o devedor está em mora. Seja por não ter pago no vencimento, seja por ter pago em lugar diferente, seja por ter pago de forma diversa da que tinha sido ajustada. Acontece que, do mesmo modo que o devedor pode incorrer em mora, essa mora também pode ser imputada ao credor. E em que situação o credor incorre em mora? Vamos lá no esquema. A mora do credor, que é a mora accipiende, acontece quando esse credor não quer receber o pagamento no tempo lugar ou forma que a lei no tempo, lugar e forma, só corrigir aqui. No tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Aqui quem cria o problema não é a parte devedora, e sim o credor. O credor que não quer receber o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelece. Suponha-se, por exemplo, que eu deva uma importância a João, com vencimento no dia 20 de dezembro. Quando chega o dia 20, eu vou à casa de João, com o dinheiro em mãos para pagar, e ele não está lá para receber. Está em viagem. E diz que só volta no ano que vem. Vejam que absurdo. Eu quero pagar, só que João não está presente no seu domicílio para receber esse pagamento. Então, de quem é a mora, pessoal? Minha? Claro que não. A mora é dele. A mora é do credor, que não quer receber o pagamento no tempo devido. Ou um outro exemplo. Eu devo uma importância a João. Convenciona-se que eu devo entregar essa importância em Recife.
eu vou até a cidade de Recife pagar a ele. Só que ele não está em Recife, está em São Paulo. E ele solicita que eu entregue agora em São Paulo. Gente, eu não sou obrigado a pegar um avião e embarcar para São Paulo para pagar para o cidadão. Convencionou-se que a entrega seria feita em Recife. Então, se ele está se recusando a receber em Recife, exigindo que eu pague em São Paulo, de quem é a mora? Minha? Claro que não. A mora é dele. A mora é do credor, que se recusa a receber o pagamento no lugar devido. Como também, se o credor encomenda, por exemplo, uma pizza calabresa, chega a calabresa na sua casa. Ele diz que não quer mais, que agora quer mussarela. Quem foi que criou o problema? A pizzaria? Não. Quem criou o problema foi o credor da pizza, que tinha encomendado uma pizza de um certo sabor, e quando a pizza chega à sua casa, ele exige um outro tipo de sabor, que não aquele que foi encomendado. Então, o credor é moroso por não receber a prestação da forma pela qual tinha sido ajustada. Então, do mesmo modo que se imputa mora a quem deve, ao devedor, também pode se imputar mora à parte que recebe. No caso, a parte credora. Então, nós temos aqui o mais amplo conceito de mora extraído do artigo 394 do Código Civil. Passemos agora ao 395. Aqui no 395, olhem lá. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Gente, eu peço que vocês leiam o artigo 395 de novo. De acordo com 395, o devedor em mora responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários. Pegaram o artigo? Vamos agora para o 389. Olhem lá. De acordo com 389, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Estão percebendo um detalhe? A redação é praticamente a mesma. A única diferença que eu consigo enxergar aqui é que, enquanto o 389 fala perdas e danos, o 395 fala prejuízos. Mas prejuízos e perdas e danos significam exatamente a mesma coisa. É o dano emergente somado com o lucro cessante. Em outras palavras, o 395 ele vai ter o mesmo sentido, a mesma orientação prática do 389. Sabem por quê? Porque mora também é inadimplemento. Quando você deixa de cumprir a prestação da forma que foi convencionada, você não está cumprindo a prestação. Se você paga com atraso, você não pagou no vencimento. Ou seja, a mora ela vai representar uma forma de descumprimento obrigacional, de inadimplemento. Fala-se, inclusive, que mora é o chamado inadimplemento relativo. E por que inadimplemento relativo? Porque o devedor está em mora. O credor é moroso, muito bem. Mas ambos, posteriormente, buscam sanar essa falha. Ambos buscam pagar da forma correta. A mora pode ser corrigida. E depois vamos falar sobre isso. É a chamada purgação da mora. É um assunto que vamos trabalhar mais na frente. Mas o que eu quero adiantar para vocês agora é que mora é uma forma de inadimplemento. Se a obrigação não é cumprida de forma perfeita, ela foi, a princípio, descumprida. Essa é a lógica que leva o Código Civil a estabelecer dois artigos de redação praticamente idêntica. O 389, falando de inadimplemento em termos gerais, e o 395, falando de mora, que não deixa de ser uma forma de inadimplemento. Então, voltemos lá ao 395. Olhem lá. Responde o devedor
pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, a atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Então, a primeira consequência que se imputa ao devedor moroso é responder pelos prejuízos a que sua mora der causa. Na sequência vem os juros. Depois, a atualização monetária. E, por fim, os honorários. Vamos traçar um esquema geral sobre esse artigo. Acompanhe aqui comigo. Então, colocar aqui a mora e responsabilizar o devedor moroso pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, mais atualização monetária, mais honorários advocatícios. E quando eu falo mora, estou me referindo, com fulcro no 395, a mora solvente, que é a mora do devedor. Então, na sequência, a primeira coisa que se coloca em desfavor do devedor moroso, que ele responda pelos prejuízos a que sua mora der causa. Pois bem, prejuízos e perdas e danos são exatamente a mesma coisa. Então, é preciso que o devedor componha, dentro desses prejuízos, primeiramente os danos emergentes e, em seguida, os lucros cessantes. Lá no esquema, danos emergentes mais lucros cessantes. Ora, danos emergentes representam aquilo que efetivamente se perdeu, as perdas materiais, enquanto que lucros cessantes representam aquilo que se deixou de lucrar, as perdas dos resultados econômicos. Então, se, por exemplo, o inquilino se recusa a se retirar do imóvel, o contrato venceu e ele não quer sair. Ele passa mais 3 semanas no imóvel. E o pior, não paga o aluguel. E quando sai, deixa o imóvel todo depreciado. Então veja que para o proprietário do imóvel, vão haver aqui 2 prejuízos a contabilizar. Primeiramente, o dano emergente. E o dano emergente vai representar as avarias que o inquilino deixou. O imóvel avariado vai ter que ser consertado. E, em seguida, os lucros cessantes. Os lucros cessantes representados pelo tempo em que, durante o conserto, o imóvel não vai poder ser cedido em outros contratos de locação. O imóvel vai ficar parado, sem poder girar, né, em outros contratos locatícios. Então, as perdas dos aluguéis que seriam pagos por eventuais inquilinos, enquanto o imóvel estiver no conserto, no reparo, vão representar os lucros cessantes. Então, somou os danos emergentes com os lucros cessantes, montam-se aqui os prejuízos. Mas, além desses prejuízos, observem lá no esquema, vai ter que indenizar também os juros. E quando eu falo juros, são exatamente os juros moratórios, cujo patamar, de acordo com a súmula 379 do STJ, estão lembrados? Súmula 379 do STJ, o patamar é de 1% ao mês. A princípio, a fixação de juros moratórios só é lista desde que é observado esse limite, que seria, no caso, de 1% ao mês. Além disso, tem que pagar também, observem lá, atualização monetária, o que seria uma consequência da inflação. A inflação faz com que o valor da moeda se deprecie. Portanto, se a prestação é paga com atraso, nesse atraso
deve-se embutir também a correção monetária. E por último, observem lá, honorários advocatícios, que são exatamente os honorários do advogado que o credor veio a contratar a fim de efetuar a cobrança em juízo. Então, se o credor, insatisfeito e resignado com o atraso, move uma ação de cobrança e ganha a causa, é preciso que o devedor moroso, que perdeu a ação, arque com os honorários advocatícios do pactuante credor. Então, outra consequência imputável à mora. Enfim, devedor em mora responde pelos prejuízos, abarcando danos emergentes e lucros cessantes, com juros, no caso dos juros moratórios de até 1% ao mês, mais correção monetária para reajustar o valor aos índices inflacionários e honorários advocatícios, que são uma consequência da sucumbência processual. Esta é a exata responsabilidade do devedor em mora. Dando sequência ao artigo 395, vamos ver agora o que diz o seu parágrafo único. Acompanhem comigo. Está lá. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor. Gente, em que aspecto uma prestação paga com atraso pode se tornar inútil? Quando eu falo em prestação, eu não quero dizer aquela prestação mensal que eu pago de aluguel, do financiamento do meu imóvel, da parcela que venceu. Não é isso. Prestação é objeto. Prestação é o objeto que foi convencionado. Então, se por exemplo, o Eu Vou Passar me contrata para ministrar essas aulas a vocês, o objeto do contrato são as aulas. Se eu contrato uma empresa de buffet para promover um evento para mim, o objeto do contrato é o serviço prestado por essa empresa. E assim por diante. Então, esse é o sentido da palavra prestação. É o objeto que foi contratado. Às vezes, o objeto que foi contratado, a prestação, se torna inútil ao credor que veio a contratá-la. Por exemplo, vamos imaginar que eu pague para uma empresa de buffet fornecer ao meu evento doces, salgados e uma torta. Eu vou promover esse evento no dia 20 de fevereiro. E nesse dia, fica convencionado que a entrega será realizada no local onde o evento acontecerá. Suponha-se que a empresa responsável pelo fornecimento do buffet não entregue os alimentos nessa data. A festa acontece e eu morro de vergonha porque os meus convidados ficam, sem poder se servir. No dia seguinte à festa, quando a festa já terminou, a empresa fornecedora do buffet aparece na minha casa. Olha aqui, Mário, teve um atrasozinho, mas estão aqui os doces, os salgados, o bolo. Gente, qual o meu interesse em receber aquilo? Depois que o evento já foi consumado. Depois que a festa acontece, qual o meu interesse em receber os salgadinhos, os doces, a torta? Nenhum. Eu solicitei aqueles alimentos para servir os meus convidados. Como a festa já aconteceu, eu não tenho nenhum interesse em receber aquela prestação. A prestação perde seu interesse prático, deixa de ser útil ao fim a que se propôs. Estão percebendo? Quando esse fenômeno acontece, nós falamos em inadimplemento absoluto. No inadimplemento absoluto, a prestação perde sua utilidade, ela perde sua serventia, ela deixa de servir ao fim originariamente visado. E qual a consequência imputável aqui? Voltemos lá ao 396, aliás, ao 395, parágrafo único. Acompanhe comigo. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir
a satisfação das perdas e danos. Então, o credor que já não tem mais interesse nenhum em receber a prestação, ele pode enjeitar a prestação e reclamar perdas e danos. Mas vejam, na mora também não existe a obrigação de pagar perdas e danos? Claro que sim. Só que aqui, o montante das perdas e danos vai ser muito maior. Muito maior, exatamente por conta de todos os transtornos que aquele inadimplemento absoluto provocou. Estão percebendo? Na verdade, o 395, parágrafo único, está convertendo a mora em inadimplemento absoluto. Um simples atraso, porém um atraso que retirou toda a utilidade da obrigação. Então, o que é que o credor faz? Ele rejeita aquela prestação que está sendo oferecida com atraso, vai à justiça e pede perdas e danos. Então, se a prestação, devido à mora, tornar-se inútil ao credor, o credor, poderá enjeitá-la e reclamar perdas e danos. Essa é a consequência imputada, no caso específico, quando a mora se converte em inadimplemento absoluto, em inadimplemento total. Passemos agora ao artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Esse artigo é perigoso, porque ele não diz exatamente a que veio. Na verdade, o segredo do artigo está na palavra imputável. Não sei se vocês se lembram aqui das aulas de direito penal, ou se assistiram a alguma dessas aulas. Em direito penal fala-se muito em pessoa imputável e pessoa inimputável. Quando se utiliza o verbo imputar, imputar significa atribuir culpa a alguém. Por que é que uma criança de 5 anos não responde pelo crime? Porque não se pode atribuir culpa a essa criança. Essa criança é inimputável. Estão percebendo? Então, imputabilidade significa atribuição de culpa. Então, traduzindo esse artigo, para ver o que ele realmente significa. Vejam lá comigo. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Não havendo fato ou omissão, atribuível a culpa do devedor, não incorre este em mora. Em outras palavras, se o devedor não tiver agido com culpa, esse devedor não estará em mora, já que a culpa é pressuposto essencial para a caracterização da mora do devedor. Eu disse, a culpa é essencial à caracterização da mora do devedor. Se o devedor não teve culpa, ele não incorre em mora. Exemplo, eu devo 10 mil a João. Vencimento, dia 30 de outubro. Chega o dia 30, eu estou com dinheiro em mãos para entregar e venho a ser sequestrado. E fico no cativeiro durante algumas semanas. Gente, seria justo que eu pagasse juros moratórios, correção monetária, num caso como esse? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque o que inviabilizou o pagamento foi o fato de eu ser sequestrado. Eu não tive culpa do sequestro. Ou então, eu marco uma aula que será ministrada em um certo curso, às 8 horas da manhã, estou a caminho da aula e meu carro é abalroado por um caminhão. Eu me acidento. Sou internado numa UTI. É justo que eu indenize perdas e danos aos alunos? Que eu pague juros moratórios? Que eu pague honorários? Claro que não, pessoal. Já que o que inviabilizou a minha obrigação foi um motivo de força maior.
O caminhão abalroou o meu carro. Estão percebendo? Então, para que a mora do devedor se configure, é preciso que esteja presente o pressuposto da culpa. Então, a culpa é essencial à caracterização da mora do devedor. O devedor que não teve culpa não incorre em mora. E para frisar, quando se fala a palavra culpa, mais uma vez, tem que tomar essa expressão na sua acepção lata, a chamada culpa lato sensu. Acompanhe comigo. Nessa acepção ampla da culpa lato sensu, está incluída tanto a culpa stricto sensu, que seria a negligência, imperícia ou imprudência, como o dolo propriamente dito, que se revela na conduta intencional. Sempre assim. Toda vez que no Código Civil se utilizar a palavra culpa, podem raciocinar dessa maneira. É a culpa lato sensu. É a culpa em sentido amplo, que abrange tanto a culpa propriamente dita de que falam os penalistas, negligência, imperícia, imprudência, culpa stricto sensu, como o dolo, que reflete a conduta intencional. O fato é que, não havendo essa culpa lato sensu do devedor, o devedor não incorre em mora. Então, o grande argumento que o devedor pode utilizar para afastar as consequências da mora é exatamente comprovar ao juiz que não agiu com culpa. Comprovar ao juiz que o que motivou o seu atraso foi o motivo de caso fortuito e força maior. Ah, eu não compareci no prazo porque eu fui sequestrado. Ou então porque bateram no meu carro. Ou então porque eu sofri um infarto cardíaco. Então são justificativas, pessoal, muito sérias e aceitas pelo judiciário, que vão admitir que o devedor não responda pelas consequências da mora. É isso. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.